Pessoal, vamos falar um pouco sobre interpolação e aproximação, né? Vamos entender o que são e quais as diferenças entre interpolar e aproximar determinados valores. Vamos supor que eu estivesse fazendo um determinado estudo, onde eu estivesse fazendo levantamento em determinados períodos do dia, na pressão que eu tenho disponível no hidrômetro da minha residência. Tá? Às 12 horas, eu tinha uma pressão de 10 metros de coluna de água, 10 quilopascais. Às 14 horas, uma pressão de 15 e às 16 horas, uma pressão de 16. E, por algum motivo, nesse meu estudo, eu tenho um interesse particular em descobrir qual que é a pressão que eu tenho disponível, tá? Qual vai ser a minha pressão disponível às, por exemplo, 13 horas. E não é um valor conhecido. Tá? Quanto que vale a minha pressão às 13 horas da tarde? Como que eu posso estimar essa pressão nesse horário? Tá, ok? E aí aqui eu tenho duas vezes. Os gráficos são basicamente semelhantes. Quando nós falamos em interpolar valores, tá? A palavra interpolação geralmente ela está associada a tentar descobrir, tá? Uma determinada função, mas em geral a gente fala em um determinado polinômio, tá? Que obrigatoriamente ele vai satisfazer os pontos a serem interpolados, tá? Então o que é um polinômio? Tá? Eu tenho lá um determinado p de x, e esse polinômio ele pode ser escrito como um parâmetro a0 mais a1x mais a2 x quadrado mais a3 x cubo, e esse negócio aqui ele pode se prolongar até onde eu bem entender, tá? Até um an xn, tá ok? E no período de interpolação, quando você está realizando a interpolação de valores, esse polinômio geralmente ele se estende até os seus dados, tá? O grau do meu polinômio é associado, de acordo com os meus dados, até n mais 1 pontos, tá? Ou seja, quando eu exemplos, se eu estiver falando de um polinômio de primeiro grau, tá? O que é um polinômio de primeiro grau? Meu p de x é a0 mais a1x, tá? Para eu poder determinar os valores dos coeficientes a0 e a1 que remontam esse polinômio de primeiro grau, eu preciso de um n pelo menos equivalente a 2, tá? Ou seja, eu preciso conhecer pelo menos 2 pontos, uma vez que eu tenho duas incógnitas a serem determinadas nesse meu polinômio, tá? O polinômio de primeiro grau remonta a uma interpolação que nós conhecemos como interpolação linear. Então, em geral, para determinados polinômios, para determinados graus de polinômio, você sempre vai precisar de n mais 1 dados para estar obtendo os fatores que vão remontar essa determinada função, de acordo com as incógnitas. E na interpolação, o que ocorre é que, obrigatoriamente, essa função escolhida, ela passa pelo ponto de interesse, tá? Então, por exemplo, se eu tenho 3 pontos e eu faço uma interpolação, eu quero descobrir qual que é o polinômio que interpola, tá? Um n igual a 3, que é o caso desse exemplo. Para 3 pontos, o meu polinômio
ele vai ser um polinômio de grau 2. Lembra que o número de pontos necessário é sempre o grau do polinômio mais 1. Quando eu remonto, quando eu descubro, quando eu penso em descobrir uma função que resolva, né, que interpole esse conjunto de dados, tá? Essa função obrigatoriamente ela vai passar sobre esses 3 pontos. Tá? Então, um polinômio de grau 2 seria um polinômio do tipo A0 mais A1x mais A2x ao quadrado. Tá? Esse aqui é o meu polinômio de grau 2 que interpola esses 3 pontos. Então, numa interpolação, eu vou basicamente descobrir qual que é a função, nesse caso aqui, uma função do segundo grau, que vai estar passando obrigatoriamente por cima desses 3 pontos. Então, na interpolação, a função ela passa sobre os pontos que serão interpolados. Tá? Uma vez que eu consigo descobrir essa função, né? Eu consigo descobrir qual que é o y igual a alguma coisa mais alguma coisa x mais alguma coisa x quadrado. Se eu conseguir descobrir quais são os valores de A0, A1 e A2 que conseguem satisfazer todos os pontos dessa função, eu consigo descobrir então, tá, qual que é a função que remonta esses pontos, e essa função ela vai estar recebendo o nome de função de interpolação. Tá? Então, você percebe que se você conseguir descobrir a função, nesse caso uma função de segundo grau, que passa por cima desses 3 pontos, descobrir um ponto arbitrário dessa função, você consegue de uma forma simples, simplesmente fazendo uma retrosubstituição. Então, uma vez que você tem a função, eu posso vir aqui, atribuir um determinado x na minha função e descobrir aqui quanto que vale a pressão para aquela determinada situação. Então aqui, ó, estaria a minha resposta para uma interpolação. Então a interpolação é descobrir uma função, tá, que passa por um conjunto finito de pontos. Em geral, a gente emprega a interpolação quando a gente tem um conjunto relativamente pequeno de pontos a serem estudados. Tá? 3, 4, 5, 6 pontos. Por quê? Porque quanto mais pontos eu tiver na minha base de dados, na minha nuvem de dados, para descobrir a equação de interpolação, mais complexa essa equação vai ser. Tá? Mais extensa ela vai ser. E, em geral, elas podem acabar representando valores que são, entre aspas, um pouco equivocados, e eles podem não necessariamente satisfazer a realidade daquele problema. Vamos pensar em alguma coisa assim. Imagina que você tem ali uma determinada função. Essa determinada função ela tem um conjunto de pontos e você queira descobrir, tá, um valor arbitrário intermediário. Quando você usa a ideia de interpolação, você vai estar descobrindo ali uma função, um polinômio. Nesse caso aqui, como eu estou com 5 pontos, eu estaria trabalhando com um polinômio de quarto grau. Tá? O que é um polinômio de quarto grau? A0, A1, A2, A3, até o x à quarta. Tá? É um polinômio grande. E esse polinômio ele teria que obrigatoriamente, tá? Ele vai estar obrigatoriamente passando por cima de todos esses pontos. Percebam que, à medida que esse polinômio ele se molda para satisfazer todos esses pontos, tá?
ele pode não necessariamente retratar uma realidade do seu problema. Tá? As medidas de interpolação, a resposta final que você eventualmente pode ter, quando você vai lá e vai fazer a leitura baseada para um determinado ponto, ela pode não necessariamente satisfazer a realidade para aquela região. Então, se eu usar um polinômio de grau 4, por exemplo, para interpolar esses 5 pontos, eu teria esse valor em vermelho. Se por acaso eu falasse o seguinte, eu não vou usar um polinômio de grau 4, eu quero trabalhar, por exemplo, com um polinômio de primeiro grau. Tá? O que um polinômio de primeiro grau realiza? Ele realiza interpolação entre pelo menos 2 pontos. Tá? Então eu poderia fazer um polinômio interpolando esses 2 pontos, descobrir qual que é a equação da reta que satisfaz esses 2 pontos, que seria meu polinômio de primeiro grau, e nesse caso a minha resposta já seria uma resposta totalmente diferente. Perceba que em vermelho seria uma resposta utilizando um polinômio de grau 4, em verde eu teria uma resposta utilizando um polinômio de grau 1, apenas utilizando 2 pontos dos mesmos dados. Tá? Então, a escolha do tipo de função e do tipo de polinômio para fazer uma interpolação, ela tem que ser muito cautelosa. E, em geral, é necessário que às vezes você faça o quê? Que você primeiramente veja essas nuvens de dados e veja se ela apresenta alguma tendência. Tá? Porque em interpolação, e especificamente na interpolação polinomial, você vai estar obrigando, tá, a sua função a passar sobre todos os pontos daquela determinada base de dados, daquela determinada função. Isso pode fazer com que o polinômio fique em um tamanho acentuado. Isso é interpolar. Descobrir uma função, tá, que representa uma quantidade de nuvem de dados a ponto de você conseguir pegar qualquer valor intermediário, tá, aquela base de dados que não seja conhecido. Como foi o exemplo aqui. Eu peguei os 3 pontos, esses 3 pontos, para realizar uma interpolação com 3 pontos, o polinômio tem que ter um grau 2. Eu descobri, depois eu vou mostrar para vocês como que eu descubro esses coeficientes desse polinômio de grau 2. Tá? Descubro a função, e uma vez que eu descubro a função, se eu quero saber um valor, no caso aqui o valor para y, é só eu fazer uma consulta associada ao valor de x. Eu coloco o x que eu quero descobrir, e o x para o valor que eu quero descobrir e encontro o seu representativo, que seria o y. Nesse caso aqui eu estaria colocando as horas e descobrindo a pressão em quilopascal naquele período. Tá? Quando a gente fala em aproximação, o diferencial de aproximação é justamente que a minha função, ela não ou não necessariamente ela vai passar por cima de todos os pontos. Então, numa aproximação, eu escolho a cara da função. Ela não necessariamente precisa ser um polinômio. Eu posso pegar aqui, no caso de uma base de dados com 3 pontos, e eu posso aproximar esses pontos, por exemplo, por uma função do tipo y igual a x mais b. Ou seja, um polinômiozinho de primeiro grau. Tá? O x da questão é como dispor esse polinômio de tal modo que ele se aproxime o máximo possível de todos os pontos. Tá? O que a gente vai estar fazendo aqui, na verdade, vai ser um ajuste de curva. Eu vou estar tentando descobrir qual que é a função que melhor se ajusta a esses pontos. E a aproximação é, sem dúvida, uma das ferramentas, um dos recursos mais utilizados. Porque quando nós vamos trabalhar com, por exemplo, com informações laboratoriais, o que acontece é que nessas informações laboratoriais, nós acabamos por ter uma quantidade muito grande de informações, tá? Dependendo do tipo de problema ou de ensaio que eu estou fazendo, eu tenho uma quantidade muito grande de informações, e com essa quantidade muito grande de informações, a interpolação se torna inviável. O que, na verdade,
acabaria sendo talvez um pouco mais relevante é você pegar essa quantidade grande de pontos, observar a característica principal dessa nuvem de pontos, com o que ela se assemelha mais, e aí você cautelosamente ir lá e tentar escolher uma função para se adaptar a essas nuvens de pontos. Por exemplo, se eu observar esse exemplo aqui, ó, eu tenho uma quantidade grande de pontos e eu percebo que ele tem uma característica parabólica. Então eu posso ir lá e tentar descobrir, tá? Pensando ali na equação de uma parábola, que eu sei a cara dela, ax² mais bx mais c, quanto que valeria esses coeficientes para de tal modo que eu conseguisse posicionar ela de tal modo que todos os pontos se aproximassem o máximo possível dessa curva. Tá? Se ajustasse o máximo possível, essa curva se ajustasse o máximo possível a essa nuvem de pontos. Então a diferença entre interpolação e aproximação é justamente essa. Na interpolação, a função, a curva que você escolhe, ela obrigatoriamente ela vai incidir sobre cada um dos pontos interpolados. Na aproximação, a curva ou a função ela não vai necessariamente coincidir com todos os pontos. Em geral, essa coincidência ela é muito rara de acontecer, tá? Mas de uma maneira geral, o aspecto e a funcionalidade da aproximação ela é um pouco mais interessante do que o da interpolação. Tá? Nas próximas aulas, então, eu vou estar mostrando para vocês exemplos de como fazer uma interpolação polinomial, tá ok? E como fazer uma aproximação, um ajuste de curva utilizando alguns métodos. No caso aqui, a gente vai trabalhar com o método dos mínimos quadrados. Tá ok? Então, obrigado e até a próxima aula. Hein?